os temas em debates aqui no plenário do Senado e nas nossas comissões ficam cada dia mais instigantes. O tema de solução do problema da seca, o problema do FPE, e eu vou destacar uma personalidade dessa luta nossa no parlamento e na vida e na luta do povo brasileiro, que foi o parlamentar, o dirigente político, o militante popular, o estudante universitário, que participou toda a sua vida, dedicando-a com alegria, com entusiasmo, às causas do povo brasileiro. Desde, podemos dizer assim, de garoto, Sérgio Miranda de Matos Brito foi uma pessoa dedicada completamente às causas do nosso país. Ele que era uma figura alegre, uma figura de uma disposição sem igual para o trabalho, um homem de buscar o conhecimento através das letras, dos romances, da poesia, da literatura popular, de cordel do Nordeste brasileiro. Teve a sua militância, assim, como base ali a cidade de Fortaleza, onde foi estudante secundarista, estudante universitário, e de onde entrou também no Partido Comunista, e por ali que ele dedicou toda a sua vida à causa do Brasil, da soberania, do seu desenvolvimento, destacando essa realidade do Nordeste brasileiro, da integração nacional, de como ter programas capazes de compreender que o Nordeste não é um problema do Nordeste, é um problema do Brasil, do nosso país. Então, essa visão ampla, um homem do pensamento largo, de grande sensibilidade, de discussão profunda sobre o projeto do nosso país, do nosso Brasil. Então, seguiu este caminho de jovem estudante, de dirigente político. Lembro que, quando veio a anistia, praticamente um pouco antes, era exatamente Sérgio Miranda que fazia a rearticulação do Partido Comunista do Brasil pelo nosso imenso território, especialmente na região Nordeste. O Sérgio atuou nessa dura clandestinidade do período da ditadura militar, percorrendo caminhos de resistência e de sobrevivência da militância política dentro do nosso território, em nosso país, buscando fomentar a resistência, encontrar os meios, os caminhos para que o nosso país pudesse superar aquele largo período de arbítrio, de ditadura, de perseguições àqueles que lutavam por isso, para resolver os problemas cruciais da vida do povo nordestino, para resolver os problemas cruciais da vida do povo que não tinha direito a uma escola, que não tinha direito ao trabalho, que não tinha direito à assistência alguma. Eram as grandes causas que o Sérgio Miranda abraçou em toda a sua vida. Por isso que hoje, ao abraçar a sua companheira Cristina, também militante desde jovem, integrada às lutas políticas da sua época como estudante secundarista, universitário, e também na clandestinidade no interior da Bahia, nós ali olhávamos essa trajetória comum de muitos companheiros que atuam hoje no Congresso Nacional, dessa militância destinada de forma total,
de uma vida completamente entregue às causas do povo brasileiro. Eram esses os caminhos percorridos pelo Sérgio Miranda, o zó da militância política, o homem que ajudava o nosso partido a se reintegrar, a se reorganizar, a ser conduzido neste caminho que prosperou de uma vitória política maior, que foi a conquista da eleição presidencial de 2002, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Zó é uma figura que se dedicou a essas causas, a causas maiores, e com muito afinco. Cada tarefa, ao mesmo tempo, ele abraçava com o seu sorriso permanente, com o gracejo que fazia com tarefas difíceis, mas ele abraçava com determinação. Eu penso que não teve nenhuma dessas responsabilidades assumidas pelo Sérgio que ele não o fizesse com grande dedicação, com zelo, com o cuidado máximo, porque sabia que era uma responsabilidade que lhe estava sendo dada diante da trajetória que ele já tinha também percorrido. O Sérgio foi esse militante da resistência, do período mais difícil da vida política brasileira, que foi a ditadura militar, de jovens abnegados que se entregaram completamente à causa do país e do povo, que não aceitavam a ditadura da direita brasileira, conservadora, preconceituosa, que não admitia mudanças largas na vida política, econômica e social, que levasse o nosso povo a ser protagonista da sua história. Acho que essa era a grande causa daquela juventude universitária, operária do seu tempo, da década de 60, que entrou pela década de 60 resistindo ao golpe duro. Ele e seus irmãos, posso dizer, e irmãs, dedicadas também todos à causa do povo brasileiro, com militância política na esquerda e sofrendo as perseguições. O Sérgio percorria esse interior do Brasil, reestruturando, encontrando meios de salvaguardar a militância e de torná-la mais forte para enfrentar a ditadura. Nesses caminhos de resistência, foi condenado à revelia, condenado a mais de 3 anos de prisão. Mas a ditadura não conseguiu prendê-lo. Com a anistia, ele passa a ajudar o partido a se reorganizar, a militar no movimento social, se elege vereador de Belo Horizonte, deputado federal, enfrenta aqui a CPI dos anões do orçamento, recebe ali aquela atribuição de acompanhar aquela CPI, lidera e articula exatamente dentro desta comissão os meios e os mecanismos capazes de punir os que desviavam os recursos públicos, o dinheiro público. Dali em diante, passa a ser uma referência na comissão de orçamento, buscando dar o caminho também político que permitisse à comissão mista de planos de orçamento cumprir um papel mais elevado no desenvolvimento do nosso país. Lidera na Câmara dos Deputados o nosso partido, o PCdoB, com a tranquilidade e com a alegria de quem sabia que estava buscando conduzir uma bancada para ajudar o nosso país a se desenvolver, o nosso país a crescer, num período também difícil, porque tratava-se do período em que o nosso país era devastado pela onda neoliberal, de liquidar o Estado, de quebrar a capacidade do nosso país ficar de pé. Era um período em que o país foi posto de joelhos. E foi neste período exatamente
que Sérgio liderou a nossa bancada, a bancada do PCdoB, para enfrentar aquela onda neoliberal que varria o nosso país inteiro. E a nossa bancada se pôs ali como um ancoradouro forte da resistência política frente aos desmandos do neoliberalismo comandado naquele período pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele trabalhou com afinco, com determinação, durante a sua vida inteira. Não sossegou um minuto, nem a doença que o atingiu com o câncer no pâncreas o abateu do ponto de vista do trabalho, da dedicação, de estar antenado a todo instante. Lembro, conversando com seu irmão, o Brito, de que ele e a Tânia, que ele acompanhou a entrega da medalha do mérito legislativo, que foi recebida na Câmara dos Deputados numa grande solenidade por sua companheira Cristina, das mãos da presidente Rose de Freitas, do deputado Mudalém e também da deputada Jandira Fegali. Ele acompanhava de casa, ele acompanhava fazendo referência a um militante que também recebia aquela mesma honraria naquele instante, que era o Patinhas, Carlos Augusto Diógenes Pinheiro, presidente do PCdoB lá do Ceará. E lembrando exatamente dessa dedicação, desse amor ao Brasil, desse amor às causas sociais, desse amor à luta política emancipadora do nosso povo. Essa é a história de Sérgio Miranda, é a história da dedicação total, total com argumentos, total com conhecimento, total com quem sabe que está ajudando e contribuindo com a militância política com o nosso país. É assim que ele trabalhou a vida inteira. Acho que desde aquela sua vida juvenil, ali na cidade de Fortaleza, até esta segunda-feira, quando ele nos deixou. Mas com este legado, com o legado de quem lutou a vida inteira em defesa do seu povo. Meu caro senador Paulo Paim, que foi colega do Sérgio, tanto na Câmara Federal, como aqui no Senado, porque, querendo ou não, estamos no Congresso Nacional em uma casa só. Você tem a palavra. Senador Inácio Arruda, eu não podia deixar de fazer uma parte quando você lembra dessa figura quase que mágica, eu diria. Sabe aquele homem que faz o bem não interessando a quem? Esse é Sérgio Miranda. Sérgio Miranda, um grande deputado, especialista em orçamento, em previdência. Era um deputado que eu não entendi porque que ele não retornou no último pleito que ele disputou. Foi um deputado que, além do seu compromisso, quadro histórico do PCdoB, me lembro das caminhadas junto, e depois ele foi para o PDT, mas continuou sempre com os mesmos princípios. Sérgio Miranda, eu vi uma frase hoje de alguém que disse o seguinte, sobre ele, e que eu achei uma frase muito bonita. Disse uma senhora hoje, falando de Sérgio Miranda, Sérgio Miranda é daqueles homens que nunca morrem. E aí ela disse, é daqueles homens que parecem que têm um encantamento, e o encantamento é permanente. Ela disse na Comissão de Direitos Humanos essa frase, um pouco mais, foi mais além, mas dizia que era quase uma coisa mágica, o carinho dele, a forma de fazer política, o encantamento pelo social, o compromisso com a liberdade, com a justiça e com o movimento sindical. Agora, nos últimos anos, ele estava assessorando o movimento sindical.
E ele vinha ao meu gabinete e me apresentava argumentos, projetos que eu não tinha como não dizer, posso apresentar. Claro, apresente, é uma contribuição que eu estou dando ao movimento sindical. Eu, na segunda-feira, fiz um pronunciamento ao nosso querido Sérgio Miranda, que faleceu. Tive no seu velório, na Câmara de Deputados, e lá eu percebi que os homens e mulheres que passavam ali eram só pessoas do bem, porque ele representava o bem. Como foi... Como eu digo, não, como foi, não. Como é bom para mim, e tenho certeza para você, olhar para nossas vidas, olhar o passado e dizer, eu tive orgulho de caminhar ao lado de Sérgio Miranda. Lá do alto, nesse momento, ele, ao olhar para baixo, deve dizer aqui para nós, eu fiz a minha parte, façam a de vocês. Parabéns, Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência, que vai ilustrando muito bem o que foi para todos nós essa figura do Sérgio Miranda. Aquela pessoa afável, carinhosa, que mesmo diante do debate adverso, às vezes um debate áspero, agia com delicadeza, para mostrar que o que deveria prevalecer era o argumento, era a força da ideia, e não a força da brutalidade pura para tentar reverter uma situação política. E assim ele agiu, acho que quase que em todas as áreas da sua atividade. Sérgio gostava de brincar, gostava de sair com os amigos, de festejar. Quando às vezes chegava ali em Fortaleza para uma atividade política, porque depois ele transformou-se num mineiro, mas ia a Fortaleza, ali a gente fazia aquela reunião partidária e depois disse, pô, Sérgio, agora pelo amor de Deus, vamos relaxar. E o Sérgio relaxava, o Sérgio declamava, o Sérgio contava histórias em poemas. Era uma pessoa extraordinária que, como disse essa colega lá na Comissão de Direitos Humanos, está encantado para sempre e vai ficar marcado na nossa memória, que tivemos a felicidade de discutir com ele, de debater as ideias, os projetos, o que ele pensava do Brasil, da nossa atuação no campo político, parlamentar, da luta para eleger um presidente no campo democrático e popular como Lula, de buscar, mesmo no governo, apresentar o que considerava que era equívoco que precisava ser corrigido, na batalha dura frente ao fator previdenciário, que ele condenou como veemência. Me permita só que eu diga, porque eu falo tanto de fator, lá foi dito que ele foi o primeiro, quando veio do governo anterior, a denunciar o fator previdenciário. Claro. E foi, ele fez um estudo, quando ele me apresentou o estudo, Sérgio, todo ao teu lado até morrer agora. Claro. Infelizmente ele morreu e o fator continua vivo. E nós temos que liquidar o fator previdenciário o mais breve possível, para que ele não moleste a vida daqueles que precisam de uma aposentadoria digna no nosso país. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui nesta casa que o Sérgio frequentou como congressista, deputado federal e, sobretudo, na sua militância política, na clandestinidade mais dura, nas perseguições, na sua militância estudantil, juvenil, de todos que o conheceram, são uma turma de gente de altíssima qualidade, de grande valor, que cercou o Sérgio Miranda, a sua família também, que tem assim, esse mesmo estilo afável, amigável de tratar as questões. Nós queremos registrar, senhor presidente, endereçar os nossos votos de pesar para a família, mas, sobretudo, afirmar entre nós, brasileiros, que nos deixou um grande homem, um homem comprometido com a nossa causa, com a nossa história. E o seu desaparecimento aumenta e muito a nossa responsabilidade com as tarefas e com as obrigações com as quais ele lutou durante
toda a vida. Digamos que nós estamos aqui para buscar honrar a sua memória, conduzindo as suas bandeiras. Muito obrigado, senhor presidente, e os nossos colegas que aqui estão neste momento. Obrigado.